Boa noite, irmãos. Quero saudar a todos na graça e paz de Jesus e pedir para vocês abrirem a Bíblia de vocês, o maior capítulo da Bíblia. Sabem qual é? Salmo 119. Não vou ler todo ele, não se preocupem. Uma curiosidade que o Salmo 119, muitos acham que foi Davi que escreveu, não se sabe ao certo, e além dele ser um capítulo mais longo da Bíblia, ele é um poema de amor à palavra de Deus. Todo versículo, se você vai ler, ele cita algo referente à palavra de Deus. Ele vai dizer palavra, mandamentos, juízos, lei, cada versículo. Uma hora em casa, não precisa ser aqui, você vai olhando e comprova isso. E ele é um lindo poema de amor à palavra de Deus. E o mais conhecido nesse capítulo é o versículo 105. Queria pedir para vocês abrirem lá. Que diz assim: lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos. Ele foi lido semana passada aqui também, esse versículo, porque era considerado o dia da Bíblia. E eu fiquei pensando sobre, porque a gente pensa em lâmpada e já faz uma conexão automática com a lâmpada que a gente conhece, né? Mas eu comecei a pensar sobre o que esse autor na época conhecia por lâmpada. E eu procurei na internet essa gravura, que era uma lâmpada da época de Davi. Ela, aqui nesse furo do meio, era colocado o azeite e o pavio saía ali pela ponta, que fazia o fogo, né, ficar vivo no tempo que precisasse, e eles iam repondo o azeite, então, ali naquele furo do meio. E pensando um pouco na época, que não havia, no ambiente da época, que não havia iluminação pública, né, não havia luzes como existe hoje, fico imaginando aqueles viajantes à noite por aquelas estradas, era um breu só, não dava para enxergar nada, né? E não havia asfalto, nada disso. Então, qualquer escorregão, qualquer tropeçar podia muitas vezes significar morte ou um desastre, né? Porque talvez eles seriam encontrados só quando viesse o dia, clareasse o dia no dia seguinte. E então eles tinham que ter muito cuidado na viagem deles. E a lâmpada ajudava eles nesse sentido. Ninguém acredita que seria louco o suficiente de viajar naquela época sem uma iluminação. E se nós olharmos, não é um fogo muito forte, é um fogo claro. Porém, se você vai pensar num breu, se nós deixássemos isso aqui tudo escuro, um simples isqueiro, ele já dá uma certa iluminação, não tão perto, ele dá uma iluminação assim que você consegue enxergar o terreno à sua volta para saber por onde caminhar. E eu fiquei pensando, porque esse versículo fala em lâmpada, num sentido bastante espiritual. A nossa vida espiritual é mais ou menos nesse sentido. Nós vivemos sem Cristo num caminho que é um breu, né? E a palavra diz que, além de escuro, diz que esse caminho é estreito, difícil e pouco frequentado. Porque estreita é a porta e poucos que passam por ela. Então, como seguir viagem? Nessa viagem espiritual da nossa vida, né? E a palavra responde com a própria palavra. A palavra é que vai nos dar claridade suficiente para que a gente possa enxergar o terreno à nossa volta e escolhermos por onde nós queremos andar, qual é o caminho mais seguro que a gente possa andar. E como saudação hoje, pensando que nós estamos chegando no final do ano, eu queria até fazer um desafio para os irmãos. A gente sempre faz, às vezes, as resoluções de final de ano, né? Vou emagrecer 5 quilos, vou ir para academia, já deram risada, né? Vou terminar minha casa, vou comprar um carro. Mas que vocês pensem até a virada do ano em colocar algumas resoluções espirituais na vida de vocês. O que você quer fazer para o ano que vem na sua vida espiritual que foi diferente desse ano? E uma delas eu deixo como desafio: estudar, meditar e aplicar a palavra de Deus na vida de vocês. Chega de adiar. Nós precisamos
dessa lâmpada para iluminar o nosso caminho para o ano que vem. Porque quando a palavra entra na nossa vida, ela arruma todas as áreas da nossa vida. Mas nós precisamos estudar e meditar nela para que esse caminho seja iluminado. Amém? Então, lembrando que a palavra de Deus ilumina a nossa vida, queria que vocês estivessem ficando de pé. Nós temos bastante visitantes, estejam se cumprimentando e desejando a paz de Cristo. Bem, irmãos, graça e paz, amém? Bênção é podermos celebrar esse Deus e celebrar a comunhão do Senhor uns com os outros, que é Ele quem nos une, é a cruz de Cristo que nos dá esse privilégio de sermos parte do mesmo corpo de Cristo. E eu tenho alguns avisos aqui, antes de nós darmos continuidade. O culto de Natal será no próximo domingo, no próprio domingo, né? Normalmente a gente faz 2 cultos, o culto do domingo e no dia 25, mas como dia 24 cai no domingo, nós vamos ter então o nosso culto de Natal aqui no domingo, tá bom? Vai ser uma bênção, podemos estar juntos, vai ser um culto um pouquinho mais curto para que você possa passar com a sua família, dia 24, a ceia, não se preocupe, vai dar tempo para tudo, mas está o convite então para você estar firme e forte, permanecendo nesse propósito de adorar o Senhor aqui como igreja, no dia 24, no próximo domingo às 8 horas. A ceia de janeiro também vai ser alterada, nós vamos fazer um pouquinho antes de virar o ano, né? No dia 31, que vai ser no outro domingo, né? Então a gente vai ter um culto de ação de graças, onde a gente vai poder testemunhar do que o Senhor fez nas nossas vidas e também celebrar a ceia nesse dia que a gente vai estar aqui junto como igreja. Também vai ser um culto um pouquinho mais curto para você poder passar em casa a virada com os irmãos e com a família, aliás, e com os irmãos, aqueles que não têm alguém para passar, a gente pode se combinar entre a igreja para passarmos juntos, né? Convide alguém que você sabe que não tem família aqui na cidade, alguém que vai estar sozinho, você pode convidar para passar com você, né? Ano passado passou alguém com nós lá, né? Então, que bênção é podermos compartilhar desse privilégio de andarmos juntos como igreja e como família, né? Então, dia 31, culto de ação de graças com ceia aqui na igreja. Não perca, então, também às 8 horas, né? Então, em janeiro não vai ter ceia, né? Nós vamos fazer algumas horas antes de janeiro, né? Irmãos, alguns avisos, então, mais técnicos aqui. A igreja em assembleia, ela resolveu então vender o Uno, que é de propriedade da igreja, hoje está com o pastor Edilson e a família, né, que estão usando com a autorização da assembleia e da diretoria, mas em janeiro eles vão estar indo embora, né? E já tem gente interessada, nós decidimos vender então o Uno, mas se você tem interesse, eu vendendo coisa aqui do público, mas não é isso não, é para privilegiar então primeiramente a igreja, os irmãos
né, se eles têm interesse na compra desse Uno, ok? Então você fale com a diretoria, o patrimônio ou na secretaria se você tem interesse, tá bom? Os valores, isso aí, depois que o pastor parar de usar o Uno, que eles foram embora, eles deixarem o Uno com a gente vai pensar nisso. Irmãos, se vocês notarem, né, aqueles que têm crianças, pelo menos vão notar que o berçário mudou, né? Não está mais ali na frente. Então você vai ver esse cartaz aqui pendurado em alguns lugares ali, para que nós pudéssemos de alguma maneira atender melhor os irmãos e as mães e os filhos, para que a dinâmica do culto ficasse melhor. Então ele está lá dentro daquela sala, né, da sala que é o gabinete pastoral também, na segunda porta daqui para lá, e tem alguns cartazes ali que vão indicar qual que é as regrinhas básicas, né, do berçário, que são importantes para o funcionamento. Então as mães podem ficar tranquilas, vai ter uma professora lá dentro, né, eles vão estar sendo bem cuidados. Se você tem alguma questão, você pode ir até lá, mas enquanto não vir alguém da recepção chamar você aqui, é porque está tudo bem lá com o teu filho, não se preocupe, né? Está tudo andando bem, tem um cercadinho lá dentro e tem a porta fechada também, então eles não vão fugir daqui, está tudo lá dentro, né? Você pode ir lá depois conferir, né? Então algumas regras você pode ler nesses cartazes aí. Então as mães que amamentam podem também ocupar o lugar ali, tem espaço, né, para você amamentar. E aquela mãe que se sente chamada para estar, né, servindo, será muito bem-vindo. Você está servindo ao Senhor. E é importante que nós como igreja venhamos a desenvolver isso, o serviço ao Senhor. Foi o que eu ministrei às professoras enquanto conversávamos, né? Cingidas estejam os vossos corpos e acesas as vossas candeias. Assim Jesus ensinou. Que estejamos sempre preparados para o serviço do Senhor. E ali Jesus fala o seguinte: bem-aventurado é aquele que quando o Senhor voltar a achar esses servos servindo assim. Que nós possamos ter esse coração disposto a servir. Então é só procurar alguém do berçário, uma professora, a Priscila, que a gente vai conduzir as nossas vidas nesse serviço do Senhor, naquilo que Ele nos chama. Muito bem, irmãos. Chega de avisos. O restante a gente vai colocando no WhatsApp ali. Se você não está no grupo de WhatsApp e quer participar, só dá o nome para a Priscila que ela te inclui ali. Nós vamos então agora para um momento de despedida. Não é do pastor Edilson ainda. Eu quero chamar aqui a Manu, nossa seminarista. Nós queremos estar orando pela vida dela. A Manu está aqui conosco desde maio, vamos colocar assim, junho, desde o último retiro da igreja. Nós estivemos andando junto, ela foi uma bênção, né, para nós aqui como seminarista, como irmã em Cristo, né, como alguém cheia de dons e talentos, que serviu ao Senhor, era líder dos adolescentes, e orando, nós orando e acompanhando ela. Então ela entendeu de Deus que não é mais o momento dela continuar o estágio dela aqui, né? Então Deus está colocando planos novos no coração dela, e ela não vai estar mais o ano que vem andando com a gente, né? Mas sabemos que andamos juntos em Cristo, e isso nada vai separar. O amor de Deus, Ele está nos nossos corações. E eu quero estar orando e agradecendo a vida da Manu por essa disposição, esse serviço, né, para o Senhor primeiramente, mas que também estendeu a nós como igreja, nos abençoando, né, com esse privilégio de poder ver o teu conhecimento, né, a tua graça, o amor de Deus sobre a tua vida e sobre os nossos adolescentes, crianças, sobre o berçário, né? Estão lá fazendo um coraçãozinho para ela, né? Então é uma bênção sempre a gente poder ver pessoas que se dedicam
e que é tão claro o chamado do Senhor sobre a sua vida, né? Então amanhã, no próximo ano, ela entra agora para o 4º ano de seminário, muitas tarefas, muitas coisas que surgem na vida dela, e agora ela parte para esse outro desafio. Mas eu quero convidar a igreja a estar em pé para a gente estar orando pela vida da Manuela. Pai, em nome de Jesus, nós queremos te agradecer, Senhor, porque esse tempo que vivemos, Senhor, com a Manuela aqui conosco, como seminarista, nós podemos ver, Senhor, a dedicação do seu coração, aquilo que o Senhor tem preparado para a vida dela, usado a vida dela, Senhor, de maneira tão tremenda, Senhor, na vida de cada um, principalmente na vida dos adolescentes, das crianças, como professora, como alguém que ensina a Tua Palavra, como alguém com um procedimento, Senhor, segundo a Tua Palavra, Pai. Queremos te agradecer, Senhor, porque a Tua Palavra nos diz, Senhor, que aqueles que temem ao Senhor, eles merecem ser honrados, Senhor. E aqui, Senhor, nós queremos, em nome de Jesus, te agradecer por ter colocado, mesmo que por um breve tempo, Senhor, a Manu no centro dessa igreja, no caminhar, Senhor, com os adolescentes e com todos os planos que ela pôde participar aqui junto com a gente, Senhor. Eu quero te pedir em nome de Jesus que nos planos que o Senhor tem colocado sobre o coração dela, o Senhor possa, em nome de Jesus, estar firmando o seu coração naquilo que é a Tua vontade, Pai, e naquilo que o Senhor quer fazer através da vida dela, no lugar que for, Pai. Se assim o Senhor quiser e trazer ela de volta para cá, nós não sabemos, mas o Senhor sabe de todas as coisas e sabe o caminho que é melhor para a vida dela e qual é o caminho que vai conduzir ela para a Tua vontade, Pai. Assim, Senhor, nós oramos abençoando a vida, Senhor, da Manu e te agradecendo por tudo que o Senhor fez na vida dela, Senhor, e através da vida dela na nossa, Senhor. Assim nós te agradecemos, na autoridade do nome de Jesus. Amém. 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 Muito bem, irmãos. Vou ficar aqui embaixo. Hoje nós temos uma apresentação de um bebê, uma criança amada do Senhor. Eu quero chamar aqui João Felipe e a Jéssica a estarem aqui na frente. Os pais que vão estar apresentando agora o Emanuel. Os irmãos já conhecem, tem estado aqui conosco, né, essa família. E ele nasceu dia 20 de 10 de 2017. Então, Felipe, Souza, a Jéssica e a Ari são os pais, o irmão Otávio, né? Os avós Pedro e a Joana, irmãos aí na nossa igreja mesmo, e o Joselito e a Márcia, né? Também os avós maternos. Eu queria chamar aqui os pais, o irmão, os avós e tios para estarem aqui à frente. Vamos ver se cabe todo mundo. Qualquer coisa eu saio daqui, vou ali para cima. Então, eu não sei se os padrinhos estão aí também. Bom, eles podem vir então. Muito bem, bastante gente. Mas que bênção poder compartilhar desse amor sobre a vida do Emanuel. Irmãos, eu quero apenas ler uma palavra que o Senhor colocou no meu coração. E ela se encontra em Efésios 6. É um versículo, mas que eu acho tremendo. E eu leio agora para os pais. E é tão importante que nós, como igreja, compreendamos esse ato de apresentar
um filho diante do Senhor. E esse versículo diz o seguinte: e vós pais não provoqueis vossos filhos a ira, mas criai-os na disciplina e na admoestação do Senhor. É um versículo tão simples, mas ele tem uma profundidade muito grande. A responsabilidade de todos aqueles envolvidos da família em criar o Emanuel nos caminhos do Senhor é muito grande, mas é muito maior a responsabilidade dos pais, do pai e da mãe. E é mais interessante que esse texto, quando ele fala em vós pais não provoqueis os vossos filhos a ira, ele está falando uma palavra grega, já falei aqui, que não é pai e mãe, é pai e homens. Vocês, pai e homens. E eu aproveito esse gancho por causa do Emanuel, que vai ter no Filipe um exemplo de pai. E ele diz assim: não provoquei os vossos filhos a ira. E essa palavra, ela foi traduzida de uma maneira também diferente por um outro homem que diz o seguinte: não tornem os vossos filhos pusilânimes. Que palavra esquisita, né? Mas essa palavra, ela significa assim: não torne o seu filho de alma pequena, não torne o seu filho desanimado. E é isso que significa essa palavra tão profunda a respeito da criação do filho, que conhece um caminho que não é o caminho do Senhor. E vocês, pais, precisam dar esse exemplo. Na criação do Emanuel, hoje ele ainda não entende nada, por isso nós não batizamos crianças, né? Porque para o batismo é necessário arrependimento e fé. E a vida do Emanuel recém está começando. E aí cabe a nós, cabe a você, Felipe, como pai, conduzir o Emanuel na admoestação do Senhor, criar ele nessa disciplina que a palavra de Deus ensina que o pai deve conduzir o seu filho. Então, pela palavra de Deus, pelo teu exemplo, pela tua vida em Deus, não deve torná-lo desanimado, não deve torná-lo de alma pequena. Vocês, pais, têm esse compromisso com a vida do Emanuel. Por isso que eu peço que o próprio pai apresente ele diante do Senhor, segurando ele no colo. E nós, como igreja, vamos nos colocar de pé, você estenda a sua mão e nós vamos estar orando pela vida do Emanuel, do Felipe e da Jéssica. Ok? Deixa eu ficar aqui do lado então. Estenda a sua mão aqui. Pai, em nome de Jesus, eu quero agora colocar diante do Senhor a vida do Emanuel, Senhor. Porque eu sei que o Senhor tem planos perfeitos, Senhor. E eu sei que ao chegar, Senhor, ao mundo, foi porque o Senhor quis. E ele está exatamente no lugar onde o Senhor queria que ele estivesse. E por isso eu te peço em nome de Jesus que esteja sobre a vida do Emanuel enquanto ele cresce. E que ele conheça o caminho do Senhor, para que ele ande nele, Pai. E ele possa entender a bênção do Senhor já desde pequeno. E para isso, Senhor, eu te peço que o Senhor fortaleça a vida do Felipe e da Jéssica, assim como seus avós e seus parentes e padrinhos que vão estar, Senhor, acompanhando esse crescimento do Emanuel, Pai. Mas que sobre a vida do Felipe, Senhor, e da Jéssica, que o Senhor possa, através do exemplo que eles têm de comunhão com o Senhor, eles possam transmitir a Tua palavra na admoestação, Senhor, na disciplina do Senhor para o Emanuel. E assim ele cresça naquilo que é a vontade do Senhor acima de qualquer coisa. Fortaleça-os, e é assim que, Senhor, nós oramos, apresentando a vida deste bebê que começa a sua vida
mas queremos apresentá-lo diante do Senhor, porque o Senhor é o Senhor dos senhores e é aquele que pode, Senhor, conduzir a vida dele, protegendo o Senhor segundo a tua vontade e revelando o seu plano desde a eternidade para a vida do Emanuel, Pai. Assim nós oramos na autoridade do nome de Jesus Cristo. Amém, Senhor. Amém. Amém. Muito obrigado por se assentar. Fique de pé que nós vamos adorar o Senhor. Glória a Deus. Todo esse movimento que a gente vê acontecer na igreja, né? Pessoas se despedindo, temos pessoas chegando, temos crianças sendo apresentadas. Tudo isso a gente pode estar vendo a grandeza de Deus em nossas vidas. Eu queria que você louvasse conosco com alegria, com palmas, essa grandeza de tudo que o Senhor fez nos céus e na terra em nossas vidas.
trouxe seus dízimos, suas ofertas, pode trazer. Toda criatura se derrame aos teus
crianças podem estar indo do seu cultinho. Dizer que te amo, me derramar. Dizer te preciso, me derramar. Dizer que sou grato, me derramar. Dizer que és formoso.
Quando tudo
do Deus do impossível. Ó Deus, ó Pai, conforme nós cantamos aqui, que Criador dos céus e da terra, de que tudo que existe, ó Pai, foi feito pelo Senhor, Pai, e a Ti nós damos glória, Pai. A Ti, ó Pai, nós Te glorificamos, porque agora nós vamos ler a Tua palavra, Pai. Que no nome do Senhor Jesus Cristo, a Tua palavra possa ministrar de maneira tremenda em nossos corações, ó Deus. Quanto a mim, ó Deus, eu me coloco, Pai Santo, diante do Teu altar, para que na Tua misericórdia e bondade, ó Deus, o Senhor possa fazer de mim nessa noite, Deus, um instrumento diante de Ti, Pai. Que seja eu aqui, ó Pai, canal de bênção para essa igreja, Pai, que o Teu Espírito Santo venha a falar, conforme uma música diz, que o Senhor cresça e eu diminua, para a glória do Teu nome, Pai. Amém, Senhor. Boa noite, igreja. Para mim é uma alegria, depois de alguns meses, poder voltar a compartilhar aquilo que Deus tem colocado no meu coração. Alguns irmãos talvez não saibam, mas eu, por causa do meu trabalho, eu tive que me afastar um pouco das coisas que eu tinha que fazer, de trazer a palavra. Mas que bom que Deus me tirou daquele trabalho. Que bom. Eu pedi para não usar isso, que eu já sou pequeno, né? Vai ficar aqui atrás eu sumo, né? Quero convidar a igreja para abrir a Bíblia no livro de 1 Samuel, capítulo 17. Samuel, capítulo 17. Todos acharam? Amém? A partir do versículo 4. Só para orientar um pouco os irmãos quanto ao contexto disso que eu vou ler, mais uma vez Israel estava em guerra com os filisteus. E não era a primeira vez que eles iam se enfrentar, né? No livro de Samuel existem já vários relatos que contam da inimizade, né? Que fala das várias vezes em que o exército de Israel enfrentou os filisteus e teve algumas vitórias, né? Sempre que o exército de Israel obedecia a Deus, tinha vitórias. Quando ele ia apenas pela força dele, ele era derrotado. E assim acontece conosco, né? Cada vez que nós achamos que podemos fazer alguma coisa por nós mesmos, geralmente, como se diz por aí, nós quebramos a cara, né? E uma das vezes em que o exército de Israel foi derrotado pelos filisteus, hoje eu estava lendo e eu achei tremenda essa passagem, a arca da aliança foi roubada, né? Os filisteus pegaram, os responsáveis para guardar a arca era Osni, acho que é Osni, né? Osni, eu não sei o nome deles aqui. Osni e Niféias, filhos de Eli. E eles foram mortos nessa batalha e a arca foi roubada. Mas o que me chamou muito a atenção foi que os filisteus pegaram a arca de Deus e levaram e colocaram junto onde estava ali o altar de Dagon, né? De Dagon, que era o deus deles. E é tremendo porque de madrugada, quando os sacerdotes, o deus deles, foi ver a imagem de Deus, o deus deles, a imagem estava caído por terra, estava prostrado diante da arca de Deus. E eles levantaram, colocaram
aquela imagem no lugar, e na outra noite aconteceu a mesma coisa. Eles foram lá ver e estava novamente a imagem prostrada. E a Bíblia diz caído com o rosto por terra diante da arca de Deus. Porque só existe um Deus vivo. Um só Deus, e todos os outros deuses verdadeiramente se prostram diante do Deus Altíssimo. E aqui no capítulo 17, a partir do versículo 4, nós vemos o seguinte: então saiu do arraial dos filisteus um homem guerreiro, cujo nome era Golias, de Gate, que tinha de altura 6 côvados e 1 palmo. Trazia da cabeça um capacete de bronze e vestia uma couraça de escamas, e era o peso da couraça de 5.000 ciclos de bronze. E trazia grevas de bronze por cima de seus pés, e um escudo de bronze entre os seus ombros. A haste da sua lança era como o eixo de tecelão, e o ferro de sua lança de 600 ciclos de ferro, e diante dele ia o escudeiro. E parou e clamou às companhias de Israel e disse: eu, filisteu, e disse: para que saireis a ordenar a batalha? Eu sou o filisteu, e vós, servos de Saul. Escolhei dentre vós um homem que desça a mim. Se ele puder pelejar comigo e me ferir, seremos vossos servos. Porém, se eu vencer e o ferir, então sereis nossos servos e nos servireis. Disse mais o filisteu: hoje desafio as companhias de Israel, dizendo: dai-me um homem, para que ambos pelejamos. Ouvindo então Saul e todo o Israel essas palavras do filisteu, espantaram-se e temeram muito. Até aqui a primeira parte, amados. Eu acho que a maioria de nós aqui já assistimos um filme chamado Desafiando Gigantes, né? É um filme bem conhecido no meio dos cristãos. Conta a história daquele time de uma cidade pequena, de jovens, né? Que sempre antes de cada jogo ele ia orando, e o seu técnico, o seu treinador ia levando eles para a presença de Deus, e eles foram tendo vitórias e vitórias e vitórias, e chegou um ponto que eles iam jogar numa grande decisão parecida com a de ontem, em que eles iriam enfrentar os gigantes, que eram conhecidos como os gigantes, né? Por isso o nome do filme, Desafiando Gigantes. E eles novamente, antes do jogo, oraram e colocaram as suas vidas diante de Deus e tiveram a vitória no final, né? Mas tiveram que jogar, tiveram que entrar em campo, tiveram que suar as suas camisas, tiveram que pagar o preço. E se eu fosse hoje dar um título para essa mensagem, eu diria: Desafiando Gigantes. Aqui no finalzinho desse texto, no versículo 11, nós vemos que, ouvindo então Saul e todo Israel as palavras do filisteu, espantaram-se e temeram muito. E a primeira coisa que eu gostaria de compartilhar com vocês, amados, é que a nossa falta de atitude diante de Deus torna nossos problemas maiores do que são. Golias não era o maior dos problemas de Saul e do seu exército. O maior problema é que Saul e o seu exército já não tinham mais fé o suficiente para saber que Deus poderia lhes dar a vitória.
Aqui no versículo 11 diz que Saul se espantou junto com o seu exército e temeu o gigante Golias. Ele se escondeu, ele não tomou uma atitude. Saul como rei, Saul como o comandante do exército de Israel, teve medo ao ver o tamanho daquele homem. Diante do desafio de Golias, que parecia ser um gigante imbatível, Golias era apenas um homem grande, né? Ele media mais ou menos entre 2,75 a 13,5 de altura. Era grande, né? Era uma coisa, acho que não tem 3 metros aqui, né? Era reforçado. E a couraça que ele usava pesava aproximadamente 80 quilos. E a ponta, só a ponta da lança dele de ferro, mais ou menos uns 8,5 kg. Então Golias realmente ele assustava. Ele não era apenas grande em estatura, mas ele era um homem muito forte. Para usar uma roupa de 80 quilos, qual de nós aqui, né, iria sair caminhando aí, né, com uma roupa de 80 quilos e numa lança que só a ponta pesava quase 10 quilos? E ao enxergar isso, o exército de Israel, o exército do Deus vivo, teve medo. Alguns dizem que foi Golias quem matou Osni e Finéias, os filhos de Eli. Golias confiava apenas no seu tamanho, na sua força, nas suas armaduras. Saul e o exército não confiavam o suficiente em Deus. O rei e o exército de Israel se encolheram, sentiram medo e sentiram dó e pena de si mesmo, diante da afronta do inimigo. Quantas vezes, amados, quando eu e você somos confrontados, quando os problemas aparecem para mim e para você, nós nos encolhemos? Quantas vezes nós sentimos pena de nós mesmos? Nós nos encolhemos e nós deixamos com que esse problema que nos afronta torne-se um gigante imbatível diante de nós. Era isso que estava acontecendo com Saul e o seu exército. Para eles, Golias tinha se tornado um inimigo imbatível, um gigante diante deles. Eles haviam já esquecido tudo o que Deus já tinha feito. Saul tinha sido ungido e escolhido por Deus para ser o rei de Israel. Foi o primeiro rei de Israel. Saul tinha sido escolhido por Deus para ser o comandante do povo dele. Inúmeras vitórias Deus já tinha dado a Saul e a seu exército. E agora, diante de um homem grande, apenas um homem, Golias era apenas um homem, Saul e todo o seu exército se encolheram. Quantas vitórias nós esquecemos que Deus já nos deu? Quantas vitórias nós fizemos com que pareça ser nada, quando os problemas vêm e nos afrontam? Quantas vezes nós nos acovardamos, esquecendo
que o Deus que nós servimos é soberano, conforme nós cantamos aqui. Que nós servimos um Deus tremendo e grandioso, Criador dos céus e da terra. Saul e o seu exército tinham esquecido que eles serviam ao Deus Criador dos céus e da terra. Amados, enquanto nós não tomamos atitudes, enquanto nós não nos posicionamos como filhos de Deus, como filhos do Deus Altíssimo, nós somos acusados, nós somos humilhados e por inúmeras vezes torturados pelos nossos inimigos, por aquele que é o inimigo das nossas almas. Deus já tinha dado inúmeras vitórias, mas eles deixaram um simples homem apagar tudo quanto Deus já tinha feito. Será que nós muitas vezes não deixamos, não apagamos em nossas vidas tudo que Deus já fez por nós, por causa de uma dificuldade, por causa de um gigante que nos afronta, uma enfermidade, um desemprego, alguma coisa que nos persegue, e nós nos esquecemos de que o Deus que nós servimos é tremendo e soberano. Nós nos esquecemos, amados, do que diz Romanos 8:33. O que diz Romanos 8:33? Quem pode falar para mim? Menos o pastor Enéas, o pastor Edilson, o pastor lá. Não pode falar. Pastor Andrei. E aí? Tirando esses três. E a Natália também. O que diz em Romanos 8:33? Se encarar alguma acusação contra os escolhidos de Deus, é Deus quem os justifica. Guarde isso. Amado, guarde esse texto no teu coração. Quem intentará acusação contra quem? Os escolhidos de Deus. Deixa eu te perguntar uma coisa, você é escolhido de Deus? Você é escolhido de Deus? Amém. E por que muitas vezes nós deixamos o inimigo nos acusar? Se eu e você somos escolhidos de Deus, nós cremos nisso, como que nós permitimos que o inimigo venha e nos acuse? E você pode estar pensando assim, mas você não sabe, irmão, das minhas lutas, você não sabe dos meus problemas. Não, eu sei dos meus. Mas uma coisa eu sei, sobre os teus problemas e sobre os meus, que se eu chegar diante do Deus, Criador dos céus e da terra, e me prostrar com o coração quebrantado diante dele, ele é fiel para me perdoar. E a partir do momento que eu me quebrantar diante de Deus, pedir perdão, confessar os meus pecados, e sou então, conforme diz a palavra, justificado por Deus, ninguém, nem nada poderá te acusar daquilo. Não permita que isso aconteça na tua vida, querido. Não permita. É Deus quem nos justifica, amados. Presta atenção numa coisa. Aquilo que Jesus Cristo conquistou na cruz, por mim e por você, o diabo não tem o direito de vir roubar. A alegria
em servir a Deus, a paz na tua casa, a paz com os teus familiares, com os teus irmãos. Tudo o que Jesus conquistou na cruz é direito nosso. E se Jesus Cristo conquistou na cruz todas essas coisas, o inimigo não tem o direito de vir querer roubar. Ele não tem o direito de querer roubar a tua alegria. Ele não tem direito de querer roubar a tua família. Ele não tem o direito de querer roubar os teus amigos. Ele não tem o direito de querer roubar nada, porque ele não tem direito a nada, desde que você não dê esse direito a ele. O único direito que o inimigo tem é aquele que eu e você damos a ele, para agir nas nossas vidas. Fora isso, amados, não tem esse direito. E o exército de Israel, junto com o rei Saul, estava dando esse direito a Golias, de afrontar, de assustar, de provocar e de humilhar. Porque isso que aconteceu aqui, que nós lemos da palavra, não era a primeira vez. Se nós formos ler a história, se eu não me engano, aqui já havia, acho que 40 dias. 40 dias. O exército de Israel com o rei Saul encolhido num canto, como criança assustada. E um homem vindo e afrontando o exército do Deus vivo, porque não tomavam atitude como povo de Deus. Quanto tempo na minha e na tua vida nós vamos deixar o inimigo nos afrontar, nos humilhar e nos acusar por falta de tomarmos atitude diante de Deus? Quanto tempo nós vamos permitir isso? Outra coisa que eu quero compartilhar com os amados: o inimigo não tem autoridade para afrontar os filhos de Deus. Leia comigo no versículo 17 ainda, apenas a parte B do capítulo 17, no versículo 26, apenas a parte B, finalzinho. Diz assim: quem é, pois, este incircunciso filisteu para afrontar o exército do Deus vivo? Todo o versículo diz assim: então falou Davi aos homens que estavam com ele, dizendo: que farão aquele homem que ferir a esse filisteu e tirar a afronta de sobre Israel? Quem é, pois, esse incircunciso filisteu para afrontar o exército do Deus vivo? Amados, Saul e o exército enxergavam um gigante imbatível. Davi enxergou um infeliz miserável que não tinha ideia de com quem ele estava mexendo. Essa é a diferença de como eu e você enxergamos os nossos problemas. Para Saul e o exército era um gigante assustador. Para Davi, que era um menino, era um infeliz que não tinha ideia, que estava desafiando não homens, mas estava desafiando o próprio Deus. Por isso Davi olha e diz: quem pensa que é esse cara, esse pecador? Ele acha que é alguma coisa para vir e afrontar o Deus vivo? É um infeliz, é um miserável, não tem ideia com quem ele está se metendo. Ele não, na verdade, Golias não estava afrontando Saul e os soldados. Para Davi, Golias estava afrontando o próprio Deus. E por isso Davi não enxergou um gigante, enxergou um infeliz, um miserável. Davi sabia
E Saul também sabia que era um povo de Deus. Saul sabia, o exército sabia e Davi sabia. Mas só Davi tinha total convicção de que Deus poderia dar a vitória a eles. Você saber que você é filho de Deus é uma coisa. Você tomar a atitude e crer nesse Deus é outra. Essa é a diferença. Saul e o seu exército sabiam que eram do exército do Deus vivo. Mas só sabiam, não tomavam atitude diante do inimigo. Davi sabia que nem era do exército de Deus. Davi era um menino. Ele sabia que era filho do Deus. Ele cria nesse Deus. Essa era a diferença, amados. Davi se posicionou como um homem de Deus. O exército e Saul não fizeram isso. E sabiam que era um povo de Deus. Você sabe que você é filho de Deus? Amém? Amém. Então te posicione e tome atitude diante daquilo que tem te acusado. Se você sabe que é filho de Deus, e se você sabe que é salvo em Jesus Cristo, não te encolha. Você não é Saul, você não é o exército do rei Saul. Seja Davi. Olhe para os teus problemas, para aquilo que está te afrontando, e diga assim: quem pensa que é para estar me afrontando? Eu sou filho do Deus Altíssimo. Atitude, amados. Atitude. Não adianta você vir na igreja. Não adianta você estar todos os domingos aqui, é membro, participa da ceia, já foi batizado. Tudo que é correto fazer. Se você não tomar atitude, sempre que vier as dificuldades, você vai ser derrotado. Não adianta você pedir: pastor, ora por mim. Pastor Inés vai perder a voz, vai ficar rouco. Você vai cair o cabelo, não vai mais. Nem o meu. Não adianta. Se você não tomar atitude, não adianta o pastor Inés passar o dia inteiro orando por você. Ele vai te abençoar, a oração dele vai chegar diante de Deus, mas se você não tomar atitude, se você não decidir mudar a circunstância da tua vida, não vai fazer diferença. É você, sou eu, que tem que tomar atitude. Nós vivemos numa época em que a igreja está sendo duramente afrontada, com várias coisas. É rede de televisão, é movimentos aqui, é movimentos ali, é deputado lá, é senador cá, é todo mundo enfrentando, todo mundo dando um jeito de provocar, de afrontar a igreja de Deus. Estamos vivendo isso. E eu te pergunto uma coisa: quem eles pensam que são para afrontar a igreja do Senhor Jesus Cristo? Davi colocou Golias no seu devido lugar, no chão. A igreja de Jesus Cristo tem que colocar esses que estão afrontando ela no seu devido lugar, no chão. Mas para que isso aconteça, para que Davi colocasse Golias no chão, Davi teve que se levantar, se posicionar e enfrentar, para que os inimigos da igreja de Jesus Cristo sejam colocados no chão. E eu e você precisamos nos levantar, nos posicionar diante de Deus. Mas não é isso que tem acontecido.
nós estamos nos encolhendo. A gente fica torcendo para que alguém tome atitude, para que alguém faça alguma coisa. A gente fica torcendo para que alguém fale as verdades, para que alguém se posicione. Nós estamos hoje, amados, a grande verdade é que hoje nós estamos mais para Saul, que se encolheu, do que para Davi, como igreja. Como igreja. E outra coisa, amados, é que a nossa vitória está apenas em Deus. Leia comigo no mesmo capítulo, a partir do versículo 38. Amém? Estão comigo? A partir do verso 38 diz assim: E Saul vestiu a Davi das suas vestes, e pôs-lhe sobre a cabeça um capacete de bronze, e o vestiu de uma couraça. E Davi cingiu a espada sobre as suas vestes, e começou a andar. Porém, nunca havia experimentado. Então disse Davi a Saul: Não posso andar com isso, pois nunca o experimentei. E Davi tirou aquilo de sobre si, e tomou o seu cajado na mão, e escolheu para si 5 seixos do ribeiro, ou pedras, e pôs no alforje de pastor que trazia, a saber, no zurrão, e lançou mão da sua funda e foi-se chegando ao filisteu. O filisteu também veio e se vinha chegando a Davi, e o que lhe levava o escudo ia diante dele. E olhando o filisteu e vendo a Davi, o desprezou, porque era jovem, ruivo e de gentil aspecto. O gaúcho diz: era um moleque, era um menino. Disse, pois, o filisteu a Davi: Sou eu algum cão para tu vires a mim com paus? E o filisteu amaldiçoou a Davi pelos seus deuses. Disse mais o filisteu a Davi: Vem a mim, e darei a tua carne às aves do céu e às bestas do campo. Davi, porém, disse ao filisteu: Tu vens a mim com lança e com escudo, porém eu vou a ti em nome do Senhor dos Exércitos, o Deus dos Exércitos de Israel, a quem tens afrontado. Hoje mesmo o Senhor te entregará na minha mão, e ferir-te-ei e te tirarei a cabeça, e os corpos do arraial dos filisteus darei hoje mesmo às aves do céu e às bestas da terra. E toda a terra saberá que há Deus em Israel, e saberá toda esta congregação que o Senhor salva, não com espada nem com lança, porque do Senhor é a guerra, e Ele vos entregará na nossa mão. E sucedeu que, levantando-se o filisteu e indo encontrar-se com Davi, apressou-se Davi e correu ao combate, a encontrar-se com o filisteu. E Davi meteu a mão no alforje e tomou dali uma pedra, e com a funda lhe atirou e feriu o filisteu na testa, e a pedra se lhe cravou na testa e caiu sobre o seu rosto em terra. Assim Davi prevaleceu contra o filisteu com uma funda e com uma pedra, e feriu o filisteu e o matou, sem que Davi tivesse uma espada na mão. Até aqui, irmãos. As nossas vitórias estão apenas em Deus.
Quando Davi saiu para enfrentar Golias, ele tinha consigo 5 pedras e uma funda. E a principal arma dele era a fé que ele tinha, era a convicção que ele tinha de que o Deus vivo estava com ele e daria vitória a ele. É interessante notar que Saul, além de ser covarde, ainda quis equipar um menino para ir para a guerra. Né? Como se dissesse assim: eu vou ajudar. Ó, pega aqui minha espada, a espada do rei, pega aqui a armadura do rei, ó, o capacete do rei. Fez de Davi um robô. E Davi tirou aquilo de sobre si. E foi apenas com o que ele tinha: 5 pedras, uma funda e a fé no Deus Altíssimo. E mais interessante, a Bíblia não fala de que quando Davi saiu ao encontro de Golias, o exército de Israel tomou coragem e foi atrás dele. Não foi. Porque se falasse, se tivesse ido a Bíblia, iria falar. Não foi. Ficou lá, esperando para ver no que ia dar. Que nem eu vi um pastor disse que o exército de Israel ficou assim, né? Para cá era para fugir, para cá era para enfrentar, né? E dependendo da situação, vinha para cá, dependendo da situação, ia para lá. E Davi não olhou para trás, amados. Davi foi em nome do Senhor dos Exércitos. Davi não olhou para trás para ver, tá, eu vou, mas vocês vêm comigo? E vocês sabem por que Davi não olhou para trás esperando para que o exército de Israel fosse junto? Porque ele tinha sentido de Deus ir. Amado, quando Deus diz para você ir, você não fique buscando companhias para ir com você. Ah, mas se não der certo. Não, se Deus falou para você, você vá. Não olhe para trás. Davi era um garoto, era um menino, cheio de Deus, cheio do Espírito Santo de Deus. Amados, só em Jesus Cristo nós podemos encontrar forças para enfrentar e vencer os nossos inimigos. Você não tem que buscar auxílio em pessoas. Você não tem que confiar em um homem, confiar num exército, confiar numa igreja. Você não tem que confiar nem mesmo em você. Você tem que confiar em Deus. Só nele você vai encontrar forças para enfrentar os inimigos que têm te afrontado. Assim como Davi, querido, não espere circunstâncias mudarem, não espere pessoas te apoiarem, não espere situações estarem a teu favor. Enfrente os teus inimigos em nome de Jesus. Creia que aquele que venceu a própria morte está contigo. Essa foi a promessa dele. Lá em Mateus, finalzinho de Mateus, Jesus Cristo nos fez uma promessa. Ele falou para nós ir. Vá, pregue, ensine, batize, e eu vou estar com vocês. Ele não disse: vá, pregue, ensine, vocês não vão ter problema nenhum que eu vou estar com vocês. Ele não disse isso. Ele disse para nós ir, como igreja, irmos, pregarmos, ensinarmos, e ele estaria conosco. Não disse que não haveria lutas, não disse que não haveria problemas, não disse que nós não iríamos chorar, não disse que nós não iríamos sentir dor na alma.
Não disse que muitas vezes nós iríamos ser humilhados e desprezados. Mas Ele disse: eu estarei com vocês todos os dias. O inimigo vai vir, vai te acusar, vai te afrontar, vai tentar fazer você desistir, vai dizer que você não serve, vai querer mostrar os teus erros, vai querer mostrar as suas fraquezas, vai querer fazer de tudo. Mas não esquece, eu estou com vocês. E sou eu quem fortaleço vocês. Amados, é tremendo isso, eu me arrepio. Eu me arrepio, queridos, por saber que não estou sozinho. De que eu tenho um Deus soberano. E esse Deus carregou uma cruz pesada, foi pregado, foi humilhado, passou tudo o que passou para nos dar vitória. Não permita, não aceite a acusação dos teus inimigos. Desafie os gigantes que têm te oprimido. Desafie os gigantes que têm tentado destruir a tua vida. E eu vou te falar uma coisa: a maior parte desses gigantes estão dentro de nós mesmos. Os maiores gigantes que eu e você temos que enfrentar não são homens, não são situações. Eles estão dentro de nós, tentando fazer nós desistirmos dessa caminhada, tentando dizer que nós não servimos porque nós tropeçamos, que nós não podemos estar em pé porque nós caímos. O que diz o versículo que eu pedi para vocês guardarem no coração? Alguém pode falar? A igreja toda, o que diz Romanos 8:33? Quem fará alguma acusação contra os escolhidos de Deus? Deus quem os justifica. Só uma irmã decorou, só uma irmã guardou no coração? Não, só uma irmã notou. Ou a igreja toda? Igreja, o que diz Romanos 8:33? Quem fará alguma acusação contra os escolhidos de Deus? Deus quem os justifica. Vamos falar alto. Quem intentará alguma acusação contra os escolhidos de Deus? Deus quem os justifica. Você crê nisso? Amém. Então não admita que o inimigo te acuse. Então não admita que os gigantes que te enfrentam possam dizer que você é um derrotado. Não admita que ninguém, nem nada, afronte você, porque o Espírito Santo de Deus habita em você. Amém? Amém? Amém. Quais são os gigantes que têm te enfrentado? Quais são as suas lutas? Quais têm sido as suas dificuldades? O que tem feito você chorar? O que tem feito você pensar em desistir dessa caminhada? Quais são as suas lutas, queridos? Grupo de louvor. Eu quero que você feche os seus olhos agora. O grupo de louvor vai estar ministrando uma música pra gente. E eu quero te convidar. Se você hoje sentiu de Deus que precisa se posicionar, se você hoje reconheceu algum gigante em você que está tentando fazer você desistir, que está querendo dizer que você não serve, querido, Deus te trouxe hoje aqui para dizer que você serve. E Ele está contigo nas suas lutas, Ele está comigo nas minhas lutas, eu creio nisso, porque se eu não cresce nisso, eu não estaria aqui atrás desse púlpito. E isso eu conversei com o pastor Enéas. Eu quero te convidar
atitude diante de Deus. Não deixe o gigante falar que é feio você vir aqui na frente. Não permita isso. Em nome de Jesus, mande ele calar a boca. Ele não pode fazer isso. Estão assentados, Senhor, nessas cadeiras, mas que eu sei, Senhor, que a Tua graça e a Tua misericórdia, Pai, ela nos traz de volta uma vida na Tua palavra que diz que nós podemos dizer sim, apesar de tudo estar dizendo não, que nós podemos levantar a nossa voz dizer que o meu Redentor vive e Ele se levantará sobre a minha vida. E Deus, eu te peço em nome de Jesus, sobre a vida dos meus irmãos, que eles possam compreender isso no coração deles, que apesar, Senhor, da circunstância dizer tudo o contrário, o que vale mesmo é o que o Senhor quer ministrar no coração de cada um. E eu te peço, Senhor, que não por causa da minha oração eles venham a ser restaurados na Tua presença. Eu oro, Senhor, para que
através da oração deles, da sinceridade do seu coração, diante do Senhor, eles compreendam que o Senhor já fez tudo por nós e que não há nada impossível para o Senhor. E o que mais precisamos é entender que a vontade do Senhor é perfeita sobre as nossas vidas. E é por isso que nos entregamos a Ti. E eu te peço que cada um desses meus irmãos que estão aqui na frente tenha um desejo de entregar-se a Ti através desta oração que eles estão fazendo diante do Senhor. Porque o Senhor é poderoso para realizar e fazer tudo o que está na Tua vontade. E eu entrego a vida dos meus irmãos para que eles compreendam que Tu continuas sendo Deus em qualquer circunstância. Tu és Deus fazendo, Tu és Deus não fazendo. O que importa é que gigantes que se levantam em nossas vidas são como pó diante do Senhor. E eu te peço em nome de Jesus que o coração dos meus irmãos esteja firmado nessa palavra, Pai. E o Teu nome seja glorificado, seja qual for a circunstância que qualquer um deles esteja vivendo. Assim eu oro na autoridade do nome mais poderoso no céu, na terra e debaixo da terra. O nome ao qual todo joelho se dobrará. O nome de Jesus Cristo, o Messias Salvador. Aquele que virá nos buscar, que virá nos libertar, que já venceu o maior gigante que existiu nessa terra, que é a morte. É nesse nome precioso que eu oro e ponho, Senhor, a vida dos meus irmãos diante do Senhor. Em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Irmãos, podem se assentar. Obrigado, meu irmão. Uma das coisas mais preciosas, cada vez que você ouve a palavra de Deus, ela sempre fala contigo. E você pode ouvir 1 milhão de vezes sobre o mesmo assunto e você aprende alguma coisa. Porque a palavra de Deus, ela é viva e eficaz. Ela nunca volta vazia. E enquanto o Darlan ministrava aqui, eu ia meditando de como o medo nos paralisa diante das circunstâncias, como o Darlan colocou aqui. Quando Davi se apresenta para ir à batalha, Saul diz: não, você não pode ir. E ele apresenta a diferença entre Davi e Golias. Saul diz assim: Davi, você é muito moço. E a diferença é que Golias, desde moço, ele é um guerreiro. É essa a diferença que há entre você e aquele guerreiro. Toda a diferença. Para Deus não importa o quanto o mundo é treinado em abafar os nossos sonhos. Para o mundo é muito fácil destruir coisas. E ele se agiganta diante de nós muitas vezes. Mas eu quero te dizer que diante de Deus, de alguém que ama e conhece a Deus, isso não vale nada. Nem a maior potência do mundo pode impedir você de realizar aquilo que Deus quer fazer na sua vida. Eu fico maravilhado com as coisas que Deus fez na minha vida. Como Deus é perito em pegar coisas pequenas demais e fazer delas simplesmente instrumentos para coisas grandiosas. Davi,
né? Essa história tremenda da palavra de Deus. Mas quando você olha Jesus vindo, o Rei da Glória, vindo à terra e escolhendo pecadores e pescadores para andar ao seu lado, para transformar o mundo, aí você sabe essa diferença. Isso é em dado momento, depois que esses homens pescadores, homens comuns, como eu e você, andaram com Jesus, firmaram seus passos em Jesus, eles vivem tanto a palavra de Deus e tanto de Cristo eles têm na vida deles, que o mundo chega a dizer: chegou até nós aqueles que têm alvoroçado o mundo. 12 pescadores, homens, cobradores de impostos, pecadores. Deus pega a história de uma mulher pecadora que vai lá e unge Jesus com unguento, seca os pés de Jesus com cabelo, uma pecadora. E Jesus pega aquela cena dela, onde aqueles que se achavam grandões, fariseus, diziam: não, olha, se esse fosse profeta, ele saberia que era uma pecadora que estaria. E a partir desse evento, desse fato, Jesus ensina sobre o amor. Quem muito ama foi porque foi muito perdoado. Quem pouco ama porque acha que não precisa ser tão perdoado assim. Nós precisamos compreender que Deus, para Deus, não importa a circunstância, não importa o que nós estamos vendo, não importa se somos habilidosos ou não. Importa é se nós amamos o Senhor a tal ponto de se levantar na frente de um exército inteiro e dizer: hoje eu vou entregar a tua carne para os pássaros comerem. Não porque eu tenho força, mas porque o Senhor vai fazer isso em mim. Nós temos algumas coisas para aprender com a palavra de Deus. E não há muito tempo para a gente perder com outras coisas. É nós que devemos decidir quem nós queremos ser. Queremos ser pessoas que confiam nas suas habilidades, como o Darlan colocou aqui, na sua coraça, na espada de um rei, ou se a gente vai confiar naquilo que Deus está ministrando na sua palavra. Ele diz para você não viver como o mundo, não agir como o mundo. Ele diz: faço a minha vontade. E é isso que precisamos compreender. Chega de viver aquilo que todo mundo quer que a gente viva. O mundo quer moldar a igreja, quer dizer como ela deve agir, pensar, como ela deve fazer qualquer coisa nesse mundo. Mas Deus diz na sua palavra para que a gente brilhe diante dos homens. Assim brilhe a vossa luz diante dos homens, para que eles vejam isso, as vossas boas obras, e eles glorifiquem ao Pai que está nos céus. Que a nossa vida sempre aponte para esse Deus que é o vencedor de todas as batalhas. Amém, irmãos? Se coloque de pé. Nós vamos encerrar o nosso culto como igreja aqui hoje. Mas eu quero agradecer a presença de todos, especialmente da Thalita, Guilherme, Daniela, João, Pedro, Júlia e João, a Márcia, acho que é a avó,
Tatiana e o Natan, que vieram com a Jéssica e o Felipe. Isso. Que Deus abençoe a vida de vocês. Assumiram um compromisso hoje de guiar o Emanuel nos caminhos do Senhor. E que nós, como igreja, também possamos abençoar a vida uns dos outros, cuidando uns dos outros. E que cada um de nós possa assumir esse lugar. Quero também agradecer a presença do pastor Andrei e da Márcia. Que Deus abençoe a vida de vocês. E vamos estar orando e encerrando esse tempo aqui. Lembrando que semana que vem nós comemoramos o Natal. Não é arvorezinha, não é Papai Noel, não é nada. Além de presentes que o mundo diz que você tem que celebrar o Natal. Não importa se foi dia 25 ou não que Jesus nasceu. O que importa é que nós vamos celebrar o Cristo que nasceu, o Salvador. Então não deixe de vir ao culto, não deixe de participar. Do que adianta celebrar o Natal e não lembrar de vir cultuar ao Senhor no Natal? Faça isso. Deus vai dar tempo para você passar com a sua família, mas não deixe de ter esse tempo como igreja de adorar aquele que nasceu somente para salvar eu e você. Amém? Feche os teus olhos. Pai, em nome de Jesus, queremos te agradecer, Pai, por essa palavra que nos enche o coração de esperança. Quando nos deparamos entre batalhas, entre lutas ferozes, Senhor, que se levantam no nosso dia a dia, sabemos das dificuldades que passamos, Pai. Cada um tem o seu leão para matar, o seu urso. E eu quero te pedir um coração de Davi na vida de cada um que está aqui hoje. Um coração não temeroso, Pai. Um coração que confia no Senhor dos Exércitos, naquele que domina os céus, a terra. E eu te peço que durante essa semana cada um possa enfrentar com coragem, sabendo que ele pertence a um Deus que é poderoso. E que segundo a tua vontade, Pai, cada um possa experimentar, Senhor, ter intimidade com o Senhor suficiente para saber qual é a vontade do Senhor para cada situação que ele está vivendo. E eu te peço em nome de Jesus que o Senhor guarde cada um dos meus irmãos, porque eu sei que cada um, Pai, pode se achegar diante do Senhor e colocar as suas petições. E a tua vontade, Pai, ela é estabelecida quando há um coração disposto a te obedecer, Pai. Por isso eu oro, Senhor, te agradecendo pelo amor de Deus, Pai, pela graça do Senhor Jesus Cristo e pela comunhão do teu Santo Espírito. E assim nós oramos e nos despedimos com a igreja dizendo amém.